Beleza. Qualquer dúvida, gente, pode abrir o áudio aí, tá? Beleza, tranquilo. Pessoal, essas aulas eu não vou ficar pegando no pé. Ah, faltou. Ninguém vai reprovar porque faltou na aula hoje, tá? Não vai ser por isso. Ah, não fiz a atividade. Não vamos transformar esses dias em loucura, tá? Você já tem trabalho para fazer para semana que vem. Então hoje vai ser uma aula para ver algo interessante, algo novo, tá bom? Pessoal, primeira coisa, para você ter conectar no banco de dados, o banco de dados ele é conectado com o back-end. Nós vamos utilizar aqui o PHP. Poderia ser Python, poderia ser .NET, mas para mim, aí eu falando, para mim é mais fácil o PHP, beleza? Então, primeira coisa, nós temos que instalar um servidor PHP, o servidor PHP. Como que nós fazemos isso? Existe um programa chamado Zemp, é escrito Champ, mas o nome correto é Zemp. Mas a gente vai chamar de Champ, pode ser. Então a gente vai utilizar o Champ, que ele é um servidor Apache. Tá aqui, ó, servidor Apache. MariaDB é o banco de dados, ele é MySQL. Vocês vão tá já estão familiarizados com ele. E o PHP. A gente baixa aqui, né? Baixa a versão para Windows, no caso aqui a versão para Windows. Acredito que ninguém tenha nem Linux e nem o computador da Apple, tem? Então a gente vai baixar a versão para Windows, né? Fez o download, seu download iniciará, ele vai baixar aqui, ó. Como eu já tenho ele instalado aqui, ó, ok, ele começou a baixar, ó. Beleza? Então eu vou instalar esse arquivo, esse servidor. Ele vai fazer o meu computador se tornar um servidor, tá? Então eu vou instalar ele. Tá aparecendo a mensagem aqui para aceitar. Ele vai instalar. Bem-vindo. Aí dá OK. Aí next. Vou desmarcar esses aqui porque a gente não vai precisar deles, tá? Vou deixar só o PHP MyAdmin. Correto? PHP MyAdmin. Lembra que vocês utilizavam o MyAdmin lá, o PHP MyAdmin? Ele instala aqui junto com o servidor. E deixe também marcado aqui, ó, o MySQL. Correto? Vamos lá. Deixa a pasta padrão aqui, Zemp, né, o Champ. Tá no disco C, pode deixar aqui. Aqui, ó, nesse endereço aqui, vocês estão conseguindo visualizar a tela direitinho, correto? Sim? Sim. Tá. Aqui é onde vai ser o servidor, onde vai estar instalado, ó, no disco C. Então, next, tá? Por que ele deu essa mensagem? Porque a pasta não está vazia, porque eu já tenho ele instalado, tá? Então, vamos imaginar que eu dei aqui o next e ele está instalando, tá? Terminou a instalação, terminou a instalação, ele vai pedir para você abrir e vai abrir aqui, ó, esse painel, tá? Esse painel. Aqui é onde eu vou ligar, aqui é onde eu vou ligar o meu servidor Apache, o meu servidor PHP e o meu banco de dados. Olha só, o meu servidor ele está localizado no localhost do meu computador. Só que ó, se eu abrir ele aqui agora, o meu servidor chama-se localhost. Ele não abre, tá vendo que ele está carregando, carregando, carregando e não faz nada? Ele não abre. Ó, problema para conectar, ele não está conseguindo conectar. Por quê? Porque ele está desligado. Vou ligar ele agora aqui, tá? Ficou verdinho? Tá ok, tá funcionando, tá? Vou atualizar a página aqui novamente.  . 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
localhost. E agora, ó, tenho aqui a minha página. No de vocês vai aparecer outra coisa, tá? Vai aparecer toda uma pasta. Por quê? Porque nessa pasta aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Ela tá aqui, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Ela tá aqui, ó. A pasta tá aqui. Vocês têm que vir aqui, ó, no htdocs. Essa é a pasta onde você vai colocar os arquivos. htdocs. Ela vai vir com várias pastas. Você pode deletar tudo, tá? Você pode deletar tudo. Tanto é que eu vou deletar essa pasta aqui, ó. Pode deixar ela em branco. htdocs. Zemp htdocs. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Pessoal, vocês estão aí? Sim. Tá bom. Eu tô, né, mano? Eu também tô. Então, Eu também tô. o servidor agora ele tá ligado. Tá? O servidor tá ligado. Vou ligar meu banco de dados. Vou ligar meu banco de dados. Tá aqui, start, tá verdinho. Eu posso ir diretamente aqui, ó, no admin e abrir o meu banco de dados. O meu servidor banco de dados. E ele tem algumas... ele é igual àquele que vocês estudaram online. A diferença é que ele é mais rápido, porque ele está no seu computador. Tá? Ele está no seu computador. Então eu vou criar um novo banco de dados aqui, ó. Eu já até criei aqui um chamado técnico. Tá? Só que eu não vou mexer no banco de dados agora, tá? Mais tarde a gente volta para ele. Mais tarde a gente volta. Estou aqui na minha pasta, no htdocs. E vou criar o meu projeto. Eu vou chamar ele de técnico. Chamar ele de técnico. Não tem nada, beleza. Posso até, vou minimizar aqui. Se eu atualizar o meu localhost aqui, você vai ver que a pasta está aparecendo aqui. Só que ele não vai aparecer nada. Tá? Beleza. Agora eu vou abrir o Visual Studio Code. Visual Studio Code. Vou remover todos os meus projetos. E vou abrir a pasta que eu vou criar o meu arquivo. Tá? Que eu vou no htdoc, no disco C, tá? Disco C, Zemp, né? O champ, htdocs, e eu vou para a pasta do técnico e vou adicionar. Meu projeto tá adicionado. Beleza? Eu sou meio crítico, eu posso abrir diretamente aqui, porque eu configurei o meu para abrir direto. Tanto faz. Tá? Abriu duas pastas, não quero essa. Aqui. Beleza? Só que agora, preste bem atenção, tá? Só que agora eu não vou criar aqui um arquivo index.html. Não. Eu vou criar um arquivo chamado index.php. Index.php, porque agora nós vamos trabalhar com PHP. Ah, professor, e o HTML? Calma, vamos chegar lá. Agora eu vou criar uma página HTML normal. Posso criar normalmente, vou colocar aqui, ó, formulário. Tá? Tudo que faz no HTML normal. Vou criar um título aqui. Meu cadastro. Na verdade vai ser cadastro. Cadastro. Meu cadastro. Será que já está funcionando? Você provavelmente deve estar pensando assim. Agora eu vou aqui na pasta do htdocs, né? Vou abrir a pasta do técnico. Agora eu tenho aqui o arquivo .php. Mas olha o que acontece quando eu abro o arquivo, clico no arquivo PHP diretamente.
Ver. Ele abriu em outro lugar. Onde é que ele abriu? Ele não acontece, na verdade, normalmente ele abre o e, tá. Ele não abre, né? Ele não abre. Por quê? Porque o PHP ele não abre diretamente. Você tem que utilizar um servidor para abrir ele. Felizmente, nós acabamos de instalar o nosso servidor. Né? Então, eu posso vir aqui na página do navegador, tá? E colocar aqui, ó, localhost barra. Qual foi o nome da pasta que nós criamos? Técnico. Técnico. E posso dar Enter. Agora ele abriu o meu arquivo index.php. Ah, professor, se eu quiser colocar aqui, posso colocar index.php? Pode. Dá no mesmo. Tá? Dá no mesmo. Por quê? Porque quando você coloca o nome da pasta, só o nome da pasta, o PHP ele entende que você quer entrar no arquivo home.php, que é esse aqui, ó, home.php, ou no arquivo index.php. Beleza? Tanto faz. Então você pode nomear o seu projeto como index ou como home. Vamos deixar index mesmo. Beleza. Agora vamos criar o nosso formulário, tá? Eu não vou me preocupar muito, tá? Com o design, tá? Vou criar um formulário simples aqui, ó. Só que agora vocês têm que prestar atenção no seguinte, ó. Eu tenho a opção de colocar o formulário get ou post. Eu vou utilizar o form post. Tá vendo aqui que apareceu o método post? É esse método que eu tenho que utilizar, tá? Esse método. Ah, professor, eu esqueci e coloquei só o form normal. E agora? Tranquilo, você vem aqui, ó, e coloca method e coloca post. Ficou claro isso aí? Estão conseguindo ver a letra, gente, direitinho? Beleza. Dá pra dar zoom. Não entendi. No Meet dá pra dar zoom. Eu dar o zoom? Não, nós dá zoom. Ah, tá. Beleza. Qualquer coisa, vão falando aí, pessoal. Não, eu tô sentindo que eu tô falando sozinho aqui. Então, deixa eu pegar minha cola aqui que já fiz esse arquivo aqui. Fica mais fácil. Então, eu tenho aqui, né, o formulário no método post e vou criar a primeira, uma label. Vou colocar aqui nome, vou dar um BR, vou colocar o input do tipo text, BR, tá? Vou criar uma segunda label, vou chamar de senha, tá? Senha. Ela vai ser do tipo qual é o input para senha, gente? Password. Isso, password. Vou criar o password. E uma coisa importante, gente, ó. Antes, nós não se preocupávamos muito aqui, ó, com o nome. O ID a gente passou a preocupar quando a gente começou a trabalhar com CSS, tá? Agora, coloquem nos inputs esse atributo aqui, ó, chamado name. Porque é esse atributo que o PHP vai pegar ele, tá? É esse atributo que o PHP vai pegar ele. Então,
Então, coloquem o atributo name, beleza? De preferência, algo que tenha a ver com o seu input. Por exemplo, eu quero pegar o nome aqui, vou chamar aqui, aliás, vou chamar aqui, ó. Aliás, eu vou colocar usuário, né? Usuário é melhor. Usuário. E vou chamar aqui, ó, usuário. O campo senha, vou colocar aqui, ó, nome, senha. Tá? E claro, eu preciso de um... Esqueci de botar os BR, né? BR. Claro que vocês vão podem fazer isso aqui de maneira mais organizada, mais bonita, tá? Mais bonita. Mas por questão de tempo e a gente vai fazer assim. E agora a gente vai colocar um botão, tá? A gente vai colocar um botão, button. E o nome desse botão vai ser cadastrar. Vai ser cadastrar. Esse button cadastrar também necessita de um name. Aliás, ele necessita de um name, que a gente vai chamar ele de cadastrar. Só que ele também precisa de um tipo. Porque a gente, como é um formulário, precisa de um tipo, um type. E o type dele vai ser submit. Tá? Submit. Vamos ver como é que está ficando o nosso formulário. Eu venho aqui, né, no index e clico aqui. É isso que eu tenho que fazer? Pessoal, vocês estão aí? Oiê. Oiê. Que vai abrir. Tamo aqui, chefia. Tá, então eu tenho que vir aqui e abrir o arquivo aqui? Sim ou não? Felipe Acho disse que que sim. sim. Então eu vou tentar abrir aqui e não aconteceu nada. Pessoal, arquivo PHP, você não abre ele diretamente. Não adianta eu vir aqui e pedir para abrir. Tá? Não adianta. Olha o que acontece aqui, ó. Se eu abrir ele com uma página de internet. Estranho, apareceu aqui. Mas você tem que vir aqui, ó, no localhost técnico e atualizar. O meu, por alguma coisa, ele abriu aqui. Tá? Normalmente ele não abre. Deve ser alguma coisa de versão. Mas se abriu, beleza. Tá? Você vem aqui no localhost e abre ele aqui pelo servidor. Tá? Aqui eu tenho o formulário de cadastro. Bonitinho, ó, usuário, senha e o cadastrar. Tá? E agora, o que nós temos que fazer? Nós vamos criar o nosso banco de dados, correto? Então vamos criar a tabela. Não vou usar o SQL aqui, porque isso aqui vocês já cansaram de fazer. Eu vou pelo método mais rápido. Tá? Estou aqui com o servidor aberto. Já criei o banco de dados aqui chamado técnico. E ele está me pedindo aqui, ó, criar nova tabela. Vou chamar essa tabela de técnico. Tá? Técnico. E vou criar apenas 3 colunas. Que vai ser o ID,
vai ser o usuário e vai ser a senha. Beleza? Pode ser? Então, vou aqui criar. Vou criar aqui o meu primeiro campo, chamado ID. Vou criar o segundo campo, chamado usuário. E esse usuário vai ser um Vachar 255. Ah, lembrando aqui, ó, no ID, ele é do tipo int. E eu vou colocar aqui, ó, um autoincremente. Esse AI aqui é autoincremente. Então, eu vou marcar aqui, ó, usuário 255 e a senha. Pessoal, qual deve ser o formato da senha? Formato inteiro? O tipo, aliás, o tipo da senha. Inteiro? Ah, não. Int, Não sei. Vachar, text, Ah, não. É text, eu acho. text. Quem tem uma opinião diferente? Eu não lembro. É Vachar, gente. É Vachar. verdade. Que Eu não você pode lembrava. colocar tanto letra como número. Letra, número, caractere especial. Então, Vachar. Não tenho mais nenhum campo para acrescentar. Vou salvar a minha tabela. Tá? Criei a minha tabela. Tá vendo aqui, ó? Um ID, tá com chave primária, autoincremente, e eu não tenho nenhum nome de usuário, tá? Nenhum nome de usuário. Como que eu faço agora a conexão para quando eu cadastrar aqui, ó, quando eu colocar o nome aqui, ele ir parar no meu banco de dados e ficar salvo? Agora eu tenho que criar um outro arquivo PHP, né? Tenho que criar um outro arquivo PHP. Só que esse arquivo PHP, ele vai ser, eu vou chamar ele de conexão. Lembrando, conexão.php. Conexão.php. Agora a gente vai trabalhar com PHP de verdade. Tá? O arquivo PHP, ele inicia com essa desse formato aqui, ó. O sinal de menor que, né? Menor que, ponto de interrogação PHP. Ah, professor, será que isso como tá funcionando mesmo? Eu vou criar uma tag aqui, ó, chamado echo, que é para imprimir na tela. Echo, olá mundo. Olá mundo. E tem que terminar com ponto e vírgula. Sem o ponto e vírgula, olha, parece que eu erro aqui, ó. Então eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Ficou branco aqui, tá? Já está salvo. Vou aqui no meu arquivo, ó, e vou colocar aqui, ó, conexão.php, para ver se está funcionando. Está funcionando, ó. Tá vendo que escreveu aqui Olá Mundo? Então essa é a maneira de você escrever algo na tela com o PHP. Obviamente, o código não é só isso. Na verdade, vamos excluir esse PHP. Então, está funcionando o nosso arquivo PHP, né? Nosso arquivo PHP. Agora, nós vamos criar algumas variáveis. A primeira variável é a variável hostname, que é o que a gente vai, que ela recebe, né? Ela recebe o nome do localhost. Localhost. Por quê? Porque para eu passar quando eu for passar isso, quando for fazer a conexão do banco de dados, ele vai me pedir o endereço, né? O endereço do banco de dados. No caso aqui ele está localhost. Se você tiver um banco de dados online, né, na internet, aí você vai colocar aqui, sei lá, 187, porque ele está no HTTPS 187, alguma coisa assim, tá?
eles te dão, quando você contrata um banco de dados, ele te dá esse endereço. Mas como o nosso caso é uma máquina local, ele está no localhost. O próximo passo é o nome do banco de dados. Lembrando que é tudo junto, banco de dados. O nome do banco de dados que nós criamos é o banco de dados técnico. Beleza? O nome do usuário. Pessoal, eu esqueci de falar. Esse cifrão aqui, tá? Esse cifrão, ele significa que ele é uma variável, tá? E é assim que a gente define variável no PHP, um cifrão, tá? Então, o usuário ele vai ser igual a root, tá? O PHP MyAdmin, o banco de dados, ele definiu esse usuário como root. E a variável senha é em branco, tá? Bom, então nós já temos todas as variáveis para conectar no banco de dados. Por padrão, para fazer a conexão, a gente usa essa variável chamada com, que é de connection. A gente simplifica ela e chama ela de com. Aqui nós vamos escrever o código para a gente conectar. É mysqli -connect. A mysqli connect. Então aqui, ó, a nossa variável conexão vai conectar ao mysqli. Só que eu tenho que passar vou só fechar Só que eu tenho que passar alguns nomes para ele. Primeiro, o nome do local, o endereço, alguns parâmetros. O endereço do banco de dados. O endereço do banco de dados está em localhost, só que eu salvei na variável chamada hostname. Tem vírgula, estou separando, vou colocar outro parâmetro. Qual o nome do banco de dados? O nome do meu banco de dados está dentro da variável banco de dados. Desculpa, eu tenho que passar primeiro o nome do usuário, tá? O nome do usuário, que é root. O nome, vírgula, o nome da senha. Então, eu tenho o endereço, o usuário e a senha, tá? E eu tenho que colocar aqui em qual banco de dados, o nome do banco de dados, que no caso aqui é técnico, beleza? Fora do parênteses, eu vou colocar uma outra condição aqui, ó, or die. Professor, o que é isso? Isso significa que assim, se ele não conseguir fazer a conexão, ele vai me retornar um erro de conexão. Ele vai matar o die é morrer, né? Ele vai matar a conexão, e vai aparecer um erro de conexão. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Será que está funcionando? Vocês ainda estão aí? Vou colocar aqui, ó, só para ver se está funcionando. Se a conexão for verdadeira, eu vou colocar aqui, ó, eco conectado com sucesso. Conectado com sucesso. Agora eu vou lá no navegador, vou voltar aqui, ó, e vou digitar conexão.php e está escrito aqui, ó, conectado com sucesso, ou seja, já estou conectado com o banco de dados, tá? Então essa é a conexão do banco de dados. Já está conectado aqui, ó. Só que ele não faz nada, tá? Ele não faz nada.
que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que começar a colocar os dados no banco de dados. Posso excluir isso aqui, já sei que está conectado, já está funcionando. Outra coisa, antes de começar, ó, vou desligar aqui ó, o SQL. Desliguei. E vou tentar conectar com ele desligado. Vou aqui, conexão.php, vou tentar conectar. E ele não consegue conectar. Ó. Deu um fatal erro. Por quê? Porque o banco de dados está desligado. Tá? Está desligado. Vou ligar ele novamente. Então, às vezes, quando aparecer esses erros assim, ó, nenhuma conexão pode ser feita porque a máquina de destino recusou. Ou seja, está desligado e ele recusou. Tá? Então, agora está conectado novamente. Certo? Beleza. Agora, eu preciso passar as informações aqui ó, do name do usuário para o meu banco de dados. Como que eu faço isso? Lembra que eu tinha deixado aqui ó, esse name e esse método post? Agora eu vou pegar esse método post. Eu tenho que enviar ele para o banco de dados. Tenho que pegar ele, eu tenho que agarrar ele. Tá? Como que eu vou pegar ele? Quando a pessoa clicar em Submit, o post ele vai enviar esse nome aqui, ó, cadastrar. Tá? Submit. Por que Submit? Porque é o que envia, é o que submete. Né? Quando eu clicar em cadastrar, ele vai submeter o meu formulário, as informações do meu formulário, para algum lugar. No caso, eu vou usar essas informações e pegar elas com o PHP. Tá? Estou no arquivo index, que ele está aqui, o submit cadastrar. Então aqui, ó, quando eu clicar, eu vou fazer um if. Se i7, perdão, se i7 quer dizer assim, se existir, esse 7 aqui, ó, se existir, esse 7 aqui seria como se existir a variável post. Essa variável post aqui, ó, é uma variável global, ela é acessada em qualquer parte do PHP. Tá? Ela fica salvo no PHP. É uma variável global, ela pode ser utilizada em qualquer local. Tá? Então, se post for igual a cadastrar, é para fazer alguma coisa. O que vai fazer? Deixa eu ver aqui. Ó. Vou colocar aqui, só para ver se está funcionando. Você clicou no botão cadastrar. Tá? Ponto e vírgula. Deixa eu ver se funcionou aqui. Vou aqui pro meu index. Vou clicar aqui em cadastrar. Ele não fez nada. Por quê? Porque essa variável conexão aqui, ela não está conectada aqui ó, com o meu index. Por isso eu tenho que fazer uma coisinha aqui. Ó. Bem aqui em cima, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o meu arquivo PHP, vou abrir a extensão PHP e vou fechar. Como que eu fecho? Eu abri com menor que, interrogação PHP e fecho com interrogação maior que. Dentro disso aqui é PHP. Aqui é HTML e aqui é PHP. Tá? E vou fazer um include. Include, abre aspas, de conexão.php. Tá? Agora acredito eu que vai funcionar. Vou atualizar a página aqui. E vou cadastrar. Você clicou no botão cadastrar, então está funcionando. O botão cadastrar ele está enviando as informações. Tá? Falta quantos minutos para a aula acabar? Ainda falta ainda. Então, vou tirar esse eco aqui, porque ele não é interessante para a gente.
Então, quando eu clicar no botão cadastrar, é para eu fazer o seguinte. É para o meu arquivo fazer o seguinte. Salvar o que está dentro de usuário e salvar o que está dentro de senha. Como que eu faço isso? Então, vai ser assim, ó. Vou criar uma variável usuário. Aqui eu posso ter um problema. Por causa que esse usuário aqui, diferente dele. Eu vou chamar de user, em inglês, tá? O meu user, aliás, vou fazer o seguinte. Vou deixar o usuário e aqui eu vou chamar de user, tá? Fica mais fácil. Deixa mais. E aqui eu vou chamar de password. Sim, fica. A inserção do banco de dados fica em inglês, né? Não vai influenciar em nada, tá? Posso até chamar aqui, ó, de database. Assim fica tudo em inglês, tá? Vou chamar o meu usuário aqui de usuário, né? Ou a minha variável usuário. E essa variável usuário vai receber o post, tá? O post de nome usuário. Porque aqui, ó, não está o nome aqui usuário. Ah, professor, mas e se fosse aqui paralelepípedo? Paralelepípedo. Eu tinha que colocar o nome aqui, ó, para receber paralelepípedo, tá? Mas como a gente não vai fazer isso aqui, vou deixar o nome, aqui é o name, ó, usuário, tá? Usuário. Finalizo com ponto e vírgula. A minha senha vai ser a variável post, ele vai receber o post de nome senha. Porque, mais uma vez, porque o nome aqui está senha. Finalizo com ponto e vírgula e já tenho as duas variáveis. Tá? Será que eu estou recebendo corretamente esses valores aqui? Será que eu estou recebendo corretamente? Então, já vou fazer logo a carry, tá? Então eu vou criar aqui, ó, a variável chamada inserir, tá? O nome da variável vocês vão decidir da maneira que vocês quiserem, tá? E vou inserir a minha carry, que é insert, lembra, inserir dados, ponto into. Qual o nome da minha tabela? É usuários. Eu criei a tabela chamada, qual foi o nome da tabela? Foi tabela técnico. Eu chamei de técnico. Tenho 15 minutos. O nome da minha tabela é técnico. Eu não quero que o nome seja técnico. Tá, já foi. Então eu tenho que colocar aqui, ó, técnico, tá? E dentro da tabela técnica eu vou colocar inserir normalmente, como eu fosse inserir normalmente o SQL diretamente. Eu não preciso colocar o ID, por quê? Porque ele já está auto-incremente. Então eu vou colocar só o usuário, que é aqui, ó, técnico, o usuário, né, usuário e vírgula senha. E vou colocar os values. Values. Aqui muito cuidado. Quais são os values que eu vou colocar? Já vou fechar o parênteses aqui. Eu vou colocar o nome das, em aspas simples, tá? Porque eu estou fazendo com aspas duplas, o nome das minhas variáveis. Tá? Vou colocar usuário, vírgula, o nome a minha senha. A minha senha. De novo, muito cuidado aqui nesse momento. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho aspas simples. Eu estou fazendo dentro de aspas duplas e aqui aspas simples. Tá? Aspas simples.
Com isso aqui já iria funcionar, tá? Já iria funcionar. Só que para eu ter certeza, eu vou criar aqui uma carry. Aliás, não iria funcionar. Falta lançar isso aqui no banco de dados. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui uma carry, uma variável chamada carry. Esqueci de finalizar o ponto e vírgula aqui. Carry. E ele vai pedir uma propriedade aqui, ó, mysqli barra carry. Ele vai inserir uma carry dentro do meu banco de dados. Agora eu tenho que utilizar aqui, ó. Ele vai me perguntar qual é a conexão que você vai fazer. Eu já tenho a conexão. A variável com, que eu criei aqui na linha 8, com. E qual é o comando que eu quero fazer, que eu quero executar. Eu poderia escrever isso aqui? Poderia. Só que eu vou utilizar a minha variável. Inserir. Tá? Então, a minha variável. Beleza. Com isso aqui, já iria funcionar, acredito. Mas eu vou criar um if bem aqui rapidinho para eu ver se está funcionando. Carry. Se o carry for verdadeiro, se ele funcionar, eu vou pedir para escrever na tela aqui, ó, cadastrado com sucesso. Se ele der um erro, o if e o else é igual ao dos outros, tá? Eu vou pedir um eco aqui de não possível cadastrar. Sempre finalizando com ponto e vírgula. Tá? Beleza. Vamos ver se está funcionando. Estão aí ainda? Estão comendo? Quem tiver comendo aí, o que vocês estão comendo? Beleza, vou cadastrar aqui. Ó, meu banco de dados está vazio. Ó. Vou atualizar aqui, ó, está vazio. Então, eu vou cadastrar o primeiro nome aqui, ó, Eduardo. Vou criar uma senha aqui. Vocês não vão conseguir ver. E vou cadastrar, ó, cadastrado com sucesso. Cadastrado com sucesso. Vou atualizar o meu banco de dados. E agora eu tenho aqui, ó, Eduardo. E a minha senha que eu digitei que vocês não tinham visto foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? O Felipe tá comendo miojo. Que isso, Felipe? Miojo. Então eu tenho aqui, ó. Já comecei a salvar. Tô começando, conseguindo salvar no meu banco de dados. Só que eu não quero que a senha apareça dessa forma. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na minha conexão, tá? E o meu senha, eu vou colocar assim, ó. O meu post, a minha senha, eu vou colocar assim, ó, MD5, tá? MD5. Daí eu vou colocar aqui, ó, dentro do parênteses eu vou colocar a variável global e pronto. Olha só o que vai acontecer. Salvei. Vou cadastrar outro nome, vou colocar aqui, ó. Vou cadastrar quem está falando mais aqui, ó, que é o Felipe. E vou criar a senha aqui, ó. A, B, C, D, E. Aliás, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, arroba 4, 5, 6. Não consigo visualizar aqui. Consigo botar. Mas é essa senha. 1, 2, 3, arroba 4, 5, 6. 1, 2, 3, arroba 4, 5, 6. Tá? Vou cadastrar. Vou atualizar o banco de dados. Ó, foi cadastrado com sucesso. Tá? Vou cadastrar e vou atualizar o banco de dados.
E olha como ficou a senha do 123@456. Eu escondi. A pessoa agora não consegue saber qual é a senha. Porque se a pessoa for digitar isso aqui quando ela for tentar entrar, ela não vai conseguir, tá? Ela não vai conseguir, certo? Então, a minha inserção no banco de dados tá ok, certo? Pessoal, ficou alguma dúvida?